Boa tarde. Está muito alto, desculpem. Boa tarde. A Prefeitura de Iguape tem a honra de recebê-los nesta tarde, em comemoração ao próximo dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E nosso prazer é ter a presença do Dr. José Raimundo Fassion, que trará a palestra com o tema Amenizar sintomas, lidar com crises e instalar potencialidades, né? Habilidades. Instalar habilidades, né, doutor? Desculpe. Vou repetir, então. Amenizar sintomas, lidar com crises e instalar habilidades. Ele é doutor, psicólogo, doutor pelo Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil da Universidade de Münster, pós-doutorado em neuroanatomia na Alemanha, membro fundador do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. Então, temos a honra, né, de um brasileiro ser tão renomado, tão estudioso e considerado no Brasil e fora do Brasil sobre o tema relacionado ao transtorno do espectro do autismo. Então, ficamos imensamente felizes, os pais aqui presentes, né, as famílias, os nossos gestores, representantes de secretarias nossas aqui do município também. Nós vamos, então, ter a honra de ouvi-lo e aprender um pouquinho mais sobre o autismo. Tá? Que o senhor seja bem-vindo. Boa noite. Iguape. Eu nunca tinha estado em Iguape. E incumbiram-me de trazer algumas reflexões e algumas condutas. Primeiramente para pais, em 1 hora. Um assunto que normalmente eu ocupo de 3 horas e meia a 4 horas. Eu vou tentar fazer isso em 1. É um grande desafio. E depois de uma pausa, estarei com os professores, a rede municipal de educação, professores, representantes de escolas, coordenadores. E nós vamos falar também um pouquinho de condutas amenizadoras neste desafio, inclusão. É claro que nós vamos ter que definir o que nós entendemos por inclusão. E ainda hoje eu quero chegar em Mairiporã. Então, terminando aqui, eu ainda preciso continuar minha viagem. Então, eu queria cumprimentar a todos e agradecer, primeiramente, a professora Miriam, depois os colegas que me convidaram, que entraram em contato comigo, Eliane e Raider. Disseram, olha, você pode ir a Iguape? Vamos a Iguape. Se é para ir para Iguape, nós vamos lá, não é? Estou muito honrado com isso. E farei de tudo para quem está me ouvindo, leve algumas informações, algumas orientações que possam auxiliá-los nesse desafio do dia a dia. Autos, vem do grego, por si só. Automóvel, um veículo que move por si só. Autoísmo, auto, por si só, ismo, voltado, encapsulado. Mas como nós estamos há 2 dias, na verdade até menos de 2 dias, de uma nova comemoração, de uma conscientização no mundo sobre esta atipicidade, sobre este fenômeno de humanos que advém da semiótica, da origem autismo. Vamos ver um vídeo que eu gravei o ano passado, que eu considero que já tem 1 ano, está fazendo 1 ano amanhã, depois da manhã, mas que eu considero que ele ainda está bem atualizado. São 5 minutinhos, comecemos assim então. Comemoramos o Dia Mundial do Autismo. Essa declaração do Dia Mundial vem de 2007, quando a Organização das Nações Unidas entendeu por bem que seria um dia ideal para a conscientização das pessoas com autismo. Consciência, ter conhecimento de. É quando as associações de pais, os profissionais, as organizações, todas elas não governamentais, que lidam, que cuidam
de pessoas com autismo vão às ruas, vão às mídias, vão em todos os lugares, para que outras pessoas, outros humanos, quem não tem o contato e não sabem o que é o autismo, venha tomar um pouquinho de conhecimento. E este ano, buscamos uma frase, um pensamento muito bem feito. Onde é o lugar do autista? Em qualquer lugar. Ele pertence a qualquer lugar do mundo, como eu. Você está me vendo, escutando? Não há restrição. Evidentemente, em todo e qualquer lugar, desde que ele se sinta bem e lhe faça bem. Não há necessidade de que ele tenha que estar em qualquer lugar. Mas quando ele deseja que ele tenha esse direito. O autismo, como muitas pessoas sabem, a primeira vez usada foi inclusive por Eugen Bleuler, um alemão, em 1911. Lá no mundo das crianças, das pessoas que antigamente se entendiam como uma esquizofrenia, observou-se a partir de então que nós não vemos delírio, nós não enxergamos algumas quebras e rupturas da consciência do eu e do outro. E foi por isso que então, em 1943, um alemão, nascido de origem alemã, nascido na Ucrânia, de nome Leo Kanner, quando ele então não só usa a terminologia que vem do grego auto-ismo, auto por si só, automóvel, um veículo que move por si só, ismo, voltado para autismo. Então foi Leo Kanner, em 1946, que passa a descrever, a definir com mais propriedade alguns sintomas bem peculiares que em conjunto perfazem esses sintomas na síndrome do autismo. E desde então, a cada decênio, a cada década, os pesquisadores, as pessoas quem cuidam, quem lidam, quem pesquisam esta atipicidade, este fenômeno no comportamento humano, vem aperfeiçoando o entendimento deste encapsulamento. E foi quando, disse eu, em 2007, a Organização das Nações Unidas resolve por bem declarar o dia 2 de abril como o dia do autismo, da consciência do autismo. No entanto, no nosso país, no Brasil, aproveitamos e comemoramos praticamente o mês de abril, com eventos, cursos, conferências, lives, onde nós pretendemos e queremos, junto e articulado também com as associações de pais e os amigos das pessoas com autismo, juntos a gente então busca chegar a todos os cantos do Brasil este fenômeno que nós chamamos de autismo. Quisera parabenizar a todos e a todas que se envolvem com algo tão humano, tão profundo, tão solidário, que continuemos assim. Porque nós precisamos ainda vencer uma quantidade de fenômenos na vida humana que trazem sofrimento, como racismo, como homofobia, como a discriminação de pessoas com uma atipicidade, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e também pessoas com autismo. Parabéns a todos, que busquemos ainda dias melhores, que busquemos ainda a colocação dessas pessoas com autismo em todos os lugares, em qualquer lugar, sem qualquer restrição. Parabéns a todos. Pois é. 2 de abril, Faz um ano agora. E para começar, então, eu quero dedicar em honra à professora Miriam, que me fez o convite, e evidentemente a uma
impressionante a audiência que eu tive hoje com o prefeito dessa cidade. Há muito tempo que eu não tinha alguém perto de mim com uma sabedoria tão diversificada, com uma experiência tão diversificada. Ele até estava aqui, eu não sei se veio... ele está ali, o prefeito está aí, achava que eu não estava assim. Claro, tiramos fotos agora, desculpe-me. Eu estou com 70 anos e de vez em quando o cérebro dá tilt. E a coisa mais linda do mundo que as pessoas perto da minha idade têm que lembrar. Hoje eu sou um homem absurdamente feliz, porque amanhã eu vou estar pior. Porque com 70 anos não tem como mais melhorar. A gente tem que manter. Por isto que em honra então ao prefeito que apostou nesta ideia de nos reunirmos aqui agora, primeiro com os pais, depois com o professorado, que eu vou dedicar essas poucas reflexões que em tão pouco tempo nós vamos fazer sobre o autismo. E vou começar assim, primeiro dizendo para vocês, eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, terra de Bárbara Eliodora, Aristide Junqueira, Otto Lara Rezende, Dom Lucas Moreira Neves. Sou também de Tancredo Neves, de Aécios Neves, também sou, eles são de lá também, não é? Mas uma terra que cultua também a história da colonização portuguesa. Tenho 11 anos de vida salesiana e fui descobrir que o nosso prefeito já teve, também inclusive em São João del Rei, no colégio salesiano, e mais ou menos na minha época. Só que eu já olhei os cabelos dele e olhei os meus, eu estou um pouquinho mais na frente do que ele provavelmente, não é? Então temos algumas coisas em comum. Mas vamos entrar no tema, até pelo escasso tempo que temos. Tudo começou no dia 5 de fevereiro de 1975, às 10h10 da manhã. Eu fui destinado a iniciar um estágio supervisionado durante a minha graduação, primeiramente em psicologia, na Universidade de Münster, ali no norte da Alemanha, e levei a credencial. E eis que este médico-chefe dessa instituição, com 125 meninos e meninas, crianças e até só adolescência, porque fase da juventude eles iam para uma outra instituição, e eram meninos e meninas que viviam ali, porque ou pela falta dos pais, ou por serem pais alcoólicos e outros problemas na vida que não tinham condições de cuidar deles, ou pais que também traziam alguns problemas de ordem e desacordo mental, e outros problemas que fizeram com que aqueles meninos e meninas fossem cuidados na Kinderheilstätte Nordkirchen, que era mantido pela Caritas com dinheiro do governo alemão. Fui eu ali. E foi às 10h10. E às 10h10 por quê? Este Dr. Herbert Max deveria ter me atendido às 10, que estava previsto. E a Alemanha, 10 horas é 10 horas. E 10h10 é 10h10. É diferente. Não é a mesma coisa. Não é? Então, ele entra... me chama no gabinete dele, eu entro, ele pede primeiro as desculpas por ter atrasado, mas ele me disse, eu me atrasei porque eu estava cuidando agora de uma menina. Ela estava em crise e essa menina tinha síndrome, essa menina tem síndrome do autismo, 75, era assim que nós denominávamos. E eu, vindo de colégio salesiano, lá nós estudávamos latim, estudávamos grego, francês e inglês, lá vou eu, esse homem está falando autismo síndrome, que em português é síndrome do autismo, síndrome, isso é grego, síndrome, conjunto de sintomas. Autismo, então já expliquei ali, autos, em si mesmo, fechados. E ele continuou então, lendo as credenciais e entendendo onde é que ele me recolocaria durante 7 semanas, eu deveria fazer um estágio nessa instituição, e eis que no meio da entrevista ele vai me dizer, venha comigo, e me levou a esta menina, e me apresentou, e esta menina estava usando manchetes,
porque ela se autolesava, se batia, quando contrariada. Então, nós naquela época já tínhamos como uma das medidas, lá na década de 70, era o uso das manchetes. Aqui no Brasil também usamos a palavra tala, seja o que for, para impedir, durante determinadas horas do dia, que ela se machucasse. Bati o olho naquilo e pensei, caramba, foi a primeira pessoa que eu me deparei, há 48 anos e 2 meses. E nunca mais saí dali. Tanto é que eu não saí que, eis que num dia 31 de março de 2023, eu estou num lugar chamado Iguape, estou falando de autismo. Há 48 anos. Mas sabe de uma coisa? Esses 48 anos não me dão passaporte de saber tudo. Há uma quantidade enorme ainda de fenômenos nesses meninos e meninas, até adultos, em que às vezes eu me deparo e às vezes dá uma sensação de impotência. Como é que eu vou lidar com isso? E aí, como eu estou falando para pais, eu sempre me lembro destes pais. Porque nenhum pai, nenhuma mãe faz um curso superior antes para se tornarem pais de pessoas com autismo. Por isso que uma quantidade, absoluta maioria dos pais, vão cuidar dos seus filhos de acordo com o que o sentimento manda, de acordo com o que dá na cabeça, seja na hora de um desespero, seja na hora até de uma brincadeira, e o pai ou a mãe, numa brincadeira, vai que quer abraçar o filho ou a filha com o autismo, e eis que, de repente, a resposta desse filho ou dessa filha é bem diferente daquilo que ele, o pai, ou ela, a mãe, esperava. Então, é uma frustração atrás da outra ao longo dos dias da semana e de mês. E este é o desafio que nós temos. No entanto, como dizem os franceses, cependant, primeiramente por ter origem cristã, católica, eu aprendi que tudo que se referir ao humano, nunca se render, nunca desistir, nunca abandonar. Princípio básico elementar. E não há, na Bíblia ou nas minhas concepções, nenhum tipo de identidade de abandonar. E muito menos quando é armar, torturar, matar, fazer arminha. Isso, então, está completamente fora dos preceitos elementares do que rege o livro da lei, a Bíblia. Baseado nesse princípio, que são princípios filosóficos, teológicos, que me impulsionam, mas eles me ajudam em nada mais para eu poder ajudar a criança. E sabe por quê? O desejo de ajudar uma criança, um jovem, um adulto com autismo, é um fenômeno. Agora, poder ajudar com condutas que faça alguma modificação, é um segundo fenômeno. E sabe de uma coisa? Vocês pais, eu sou pai, não de pessoas com autismo, mas eu sou pai. Amar um filho de paixão, amar um filho sem condição, incondicionalmente, é um fenômeno. Fazer bem a um filho é outro fenômeno. Quantos de vocês amam de paixão o seu filho e olha para mim, doutor, olha que eu amo a minha filha, e está tacando Coca-Cola, sanduíche, hambúrguer, batata frita, bolacha, biscoito, chocolate, e está dizendo para mim que ama o filho. Vocês percebem a dicotomia? Então, o amor que vocês têm pelos filhos de vocês, e nesta população, neste grupo aqui, que é um grupo seleto, porque não é um filho comum, é um filho ou uma filha que está trazendo algumas atipicidades, está trazendo algumas preocupações.
E se eu não aprender e não souber lidar com dessas atipicidades, lidar com alguns fenômenos que trazem sofrimento para a criança, que trazem sofrimento para a vovó, para o vovô, para o papai, para o titio, o amor de vocês não vai ajudar em nada. É muito pouco só, amar uma criança é muito pouco. Estas pessoas exigem de nós impulsionados não pelo ódio, não por matar, por eximar, porque já tivemos na história da humanidade, vamos dizer assim, os assassinatos. Nós já tivemos na história da humanidade, vocês vão se lembrar, de colocar na fogueira. Vocês vão se lembrar de Joana d'Arc, que foi queimada em praça pública. E aí, quando a gente remete lá nos Êxodos, Antigo Testamento, Êxodos, capítulo 22, versículo 18, traduzido primeiro para o grego, e depois traduzido para o português, há vários tipos de traduções. A frase que eu gosto mais de usar, porque ela é mais curta, capítulo 22, Êxodos, capítulo 22, versículo 18, eu estou inseguro se é 16 ou 18, mas está ali pertinho, está lá assim: você não deve deixar uma única pedra no seu lugar enquanto existirem os bruxos. Quem eram os bruxos lá em 1492? Papa Inocêncio VIII. Ou eu posso me remeter, por exemplo, a Hipócrates em 425 a.C., até 375. Quem eram estas pessoas entendidas como bruxarias? As pessoas com deficiência, as pessoas com esquizofrenia. Naquela época não sabíamos ainda, pessoas com autismo. E por causa dessas crendices, porque crendice não é ciência, o Papa Inocêncio VIII me redige então uma bula papal em 1496, aonde ele usa dos preceitos dos Êxodos, capítulo 22, versículo 18, e incita o clero, Papa da Igreja Católica, incita lá a não deixarem uma única pedra no seu lugar enquanto existirem os bruxos. E por isso, durante mais de 200, 300 anos, centenas e centenas de milhares de pessoas foram assassinadas, foram queimadas em praça pública, foram enforcadas em nome de Deus. Por favor, hein? Eu não estou falando de 2022, 2021, 2020, 2019. Não, estou falando de lá de 1496. Abandonando. Mas nós, cristãos, somos impulsionados pela nossa confissão de fé, que o humano, seja qual condição for, ele é filho de Deus. Portanto, é meu irmão, de tabela. Então, eu discriminar uma pessoa por ser negra, eu discriminar uma pessoa por ser pobre, eu discriminar uma pessoa por ter alguma deficiência, isso cai numa dicotomia do tamanho do oceano entre Brasil e África. É tão distante entre os preceitos elementares filosóficos e teológicos do que nós estamos fazendo. Mas o mundo também avançou. Hoje, nós entendemos que não é mais possível você discriminar uma pessoa por ela ser algum tipo, ter alguma condição diferente. E isso não é a ciência que impulsiona, isso é a confissão de fé. Aí o que a ciência vai fazer? A ciência nos impulsiona, a confissão de fé, a teologia, nos impulsiona a não abandonar, desistir jamais. Só que a hora que eu quero ajudar, só o meu sentimento, só a minha compaixão pelo próximo, hoje não é suficiente. Acabei de dar um exemplo. Mamãe olha para mim e diz, eu amo a minha filha de paixão. E enquanto ela está falando, ela está tacando na boca dela bolacha. E a bolacha, você sabe muito bem que a bolacha que você dá para sua filha,
não é? Ou para o seu filho. A bolacha não foi feita do lado da casa da senhora. Foi feita, vou falar uma palavra feia, mas ela é feia, que vem do português. Você lembra que o Brasil tinha que dar 1/5 das nossas, o nosso ouro, etc., tinha que dar para Portugal. E alguém disse assim, eu não vou dar para Portugal, vou dar para o inferno. Por isso que a gente começou a usar a palavra para os quintos dos infernos. Portanto, não é? Portanto, não é? A paixão, a compaixão, para nós é muito pouco. Nós temos é que aprender como lidar, porque como somos irmãos, então, se eu tenho direito à vida, sua filha também tem, seu filho também tem. Ah, mas tem autismo. Isso não tira nada na luta, no direito da preservação da vida. Então, nós cuidamos para preservar a vida dos outros. Essa é uma introdução, ela foi longa, mas eu precisava dela, senão não chego lá onde eu quero chegar, porque eu quero convencer vocês de algumas mudanças do que vocês andam fazendo com os filhos de vocês. E se você sair daqui, pelo menos uma mãe, um pai, sair daqui, bem, nós temos que mudar, né? Porque, ó, o que a gente está falando lá com o filho? Olha o que a gente está fazendo. Eu quero dar alguns exemplos. Alguns deles que eu vou arrepiar. Eu vou falar rápido, porque eu tô com 3 standzinhos aqui. Se eu fico falando muito dele, eu tenho um infarto só de ver. Conto para vocês o episódio verídico e nós vamos dirimir isso depois em ações. Há mais de 30 anos, 35 anos, eu frequento a AMA de Joinville. Uma delas, eu rodo esse país todo, cada dia, cada lugar, etc. Associação de Amigos de Autistas de Joinville. Desde quando, pouco tempo depois que eles criaram, eu tinha voltado para o Brasil, em 1987, logo depois foi criada a AMA de Joinville, e começaram a me convidar para ir lá. Estava eu lá. Orientando, supervisionando, indicando que conduta com esse menino, com aquele ali. Aí um dia tinha uma consulta, e aí eu costumo assim, terminou uma, eu levo a família até a porta, despeço-me e chamo a próxima. Quando eu me despedi, fui chamar a próxima, eu bati o olho no horror, um verdadeiro horror. Digo, caramba, essa consulta vai ser difícil. Mas vamos lá, entra. Como que era esse horror? O papai já logo perto da porta, eram cadeiras assim na parede, rente à parede. Papai na primeira, e ele estava com uma filha de em torno aí de uns 10 meses, porque ela estava recém querendo andar, ficar em pé e andar. Aí eles podem entrar. Ele levanta, quando eu viro para a mãe, eu viro a mãe com um filho, com 52 meses de idade, que era o menino que teria o autismo, e a gente confirmou o autismo, e aí eu bato na imagem do horror. Primeiro, vamos lá, o menino tem 52 meses de idade, portanto, 4 anos e 4 meses. E quando eu bato o olho, o menino estava com uma chupeta. E aí eu comecei a perguntar, caramba, o que um menino de 4 anos e 4 meses está fazendo com chupeta na boca? Tem gente que bota chupeta na boca de filho até com 3, 4 anos de idade. Tem gente, talvez aqui, que tem 3 anos, menina tem 3, 2 anos e meio, e está usando chupeta. Para quê? Eu não sei, porque a chupeta só faz estragar a arcada dentária, empurrar os dentes, e os ortodontistas agradecem, porque são os próximos clientes para poder consertar, vai atrasar a fala, a mastigação, a deglutição. Não sei quem inventou o tal do chupeta, mas tá bom. Bota a chupeta. Na verdade, perdoe-me, a chupeta já foi lá dentro. Ele estava com mamadeira. Agora que eu estou me lembrando agora. Mamadeira. Estava com mamadeira. O menino com 4 anos, com mamadeira. Quando ela passa por mim, entra na sala, estava de costas já para mim, que eu estava atrás, ela vira-se, senta-se à minha frente na mesa, à mesa, o pai também do lado, com a filhinha no colo, eu bato o olho, a mamadeira, o que estava lá dentro, não era branco, não, era preto. Já a mamadeira já me arrepiou. Quando eu bato o olho, não era branco, era preto. E aí, um determinado momento, rapidinho, ele joga a mamadeira no chão. O pai levanta para pegar a mamadeira no chão. Eu, para. Ele assustou comigo, para.
quem jogou a mamadeira no chão? Ele não entendeu, porque todo mundo viu que foi o filho dele. Doutor, foi meu filho. Falei, mas então, se ele jogou, é ele quem tem que aprender a buscar a mamadeira do chão, não é o senhor. E eu perguntei para ele, então, se o senhor não ensinar isso para ele, significa que quando o senhor tiver 128 anos de idade, o seu filho tiver 79 anos de idade, ele vai jogar a mamadeira ainda no chão, você vai andar apanhar para ele, lá, todo caquete, quase morrendo, e vai dar para ele a mamadeira? Nós temos que ensinar essas pessoas. E essas pessoas não aprendem só por si só. Elas precisam de professores, de educadores. Elas não precisam de pais superprotetores. Elas precisam de pais educadores, que eduquem seus filhos. Não precisa gritar, porque não são surdos. Não precisa ficar repetindo muito tempo, porque eles não são deficientes mentais, e quando são, ainda conseguem entender algumas coisas. Então, nós precisamos mudar a forma de como nós cuidamos desses meninos. Mas o horror ainda não estava todo fechadinho, não. Ele estava incompleto. Porque você sabe, quando papai faz lambança, faz completo, não faz mais ou menos. A lambança tem que ser bem completa. E aí, papai então não sabia se continuava com a mamadeira no chão, ou se pegava, digo, deixa a mamadeira aí. Aí ele sentou-se lá, não sabia o que fazia. Só que o menino, ao ter jogado a mamadeira no chão, ela fica do lado da mãe, e a mamãe estava com uma bolsa, uma sacola, algo assim, aquela de plástico, né, que carrega, tinha menininha pequena, que tinha fralda, aquelas bolsas de plástico, uma bolsa. Aí ele queria abrir, queria abrir lá, a mamãe ajudou, abriu. E sabe o que ele faz? Ele procura, de repente ele pega a chupeta. 4 anos e 4 meses. Só que ao puxar a chupeta, acho que veio algo que estava vindo junto. Aí, não sei se ele vai tirar, de repente, não. Estava amarrado na alça da chupeta, e era uma fralda. Era uma fralda. E aí eu pergunto para essa mamãe, a senhora ama o seu filho? Aí vem aquelas frases lindas, valem nada. Nenhuma das frases que ela falava valia nada. Nossa, ele é a paixão da minha vida, ele foi esperado, ele foi... Meu filho, eu morro por ele. Quando ela falou, meu filho, eu morro por ele, eu tive que dizer para ela, mata também, né? A senhora mata aí também, não é assim? Mas eu costumo fazer assim, olha, eu bato e depois eu passo a mão na cabeça. Vamos pensar? Vamos pensar. O que eu estou fazendo com meu filho? Então eu vou deixar essa segunda parte guardadinho na memória, porque eu vou precisar dela lá no final. Que um evento que é nobre, que é humano, é amar um filho ou uma filha de paixão. Outro fenômeno é, eu faço bem esse meu filho? A forma como eu o educo, a forma como eu cuido dele, faz bem a ele? Ou é uma vontade minha? Entendem-me? Há algo que nós fazemos, que a gente faz é pela gente, não é pelo filho. É pela gente. Doutor, mas o meu filho está chorando muito, e porque ele quer o 10º pedaço de bolo. Eu digo, mas é claro que a senhora não pode dar para ele mais. A senhora está fazendo mal ao seu filho. Doutor, mas ele fica chorando, mas é ele quem está chorando, não é a senhora que está chorando. Ai, doutor, mas aquilo me dá um imbróglio. Esse imbróglio é da senhora. E a senhora não vai usar agora o seu filho, então a senhora dá lá o 12º caneco de Nescau para ele, que daqui a pouquinho ele vai vomitar, porque a hora que a senhora dá o caneco para ele, aí ele fica tranquilo, aí a senhora fica tranquila. A senhora não está pensando no seu filho, a senhora está pensando na senhora. Porque quando a senhora cede para o seu filho o a mais que ele precisa, a senhora não está fazendo isso pelo seu filho, é porque se ele para de chorar, aí a senhora fica confortável. Doutor, mas quando ele começa a chorar, aquilo me dá um... Falei, posso imaginar que dá. Inclusive, se eu vejo meu filho, ou se eu visse lá quando eu era pequeno chorando, eu ia fazer algo. Só que eu jamais podia me permitir estragar o meu filho. Porque o meu desconforto, ele é meu, ele não é do meu filho. E aí os filhos da gente, como nós sabemos, que eles sabem a espécie de pais que eles têm,
Ele sabe muito bem a hora que deve gritar, chorar, bater porta, seja o que for, porque já conhece direitinho qual vai ser a resposta que vai ter. Então, a maioria dos filhos de vocês aqui, claro que eu não posso generalizar todo mundo, mas a maioria sabe muito claramente a espécie de pais que tem. E aí eles aprendem a jogar com isso. E sabe por quê? Porque nós também somos uma espécie de pai. Você vai se lembrar que quando você queria ir para o baile aos 14 anos, você não pedia seu pai nunca, pedia sua mãe. Mas na hora que está precisando de uns 10 contos para poder sair com a gurizada, assim, por causa de era o pai. Não são os nossos filhos, nós também sabíamos a espécie de pais que tínhamos, e a cada um deles nós, então, nos comportávamos de acordo com as respostas que eu queria dar. Guardando isto, vamos para um quarto ponto. Como eu havia dito, no segundo ponto, nenhum pai, nenhuma mãe aqui fez um curso superior antes. Portanto, vocês são pegas e pegos de surpresa. Ninguém sonha em ter um filho ou uma filha com autismo. Então, as atipicidades, elas começam. E aí leva, às vezes, para o pediatra. Quando é algo mais ou menos, o pediatra, não, espera mais um pouquinho, porque isso aí também não pode ser nada. É claro, quando são casos mais invasivos, mais graves, o pediatra já logo vai pedir uma consulta com um neuropediatra. Aí, quando entra nesse mundo, temos um outro problema difícil para resolver. Não existe até hoje nenhum exame clínico para o diagnóstico de autismo. Não tem exames de fezes, não tem exame de urina, não tem exame de sangue, não tem tomografia, não tem ressonância, não tem genética. Nós não temos. Então, o diagnóstico do autismo, ele é prescrito de acordo com a manifestação de sintomas. E como o autismo, falei no primeiro ponto, o autismo é uma síndrome. E o que é síndrome do grego? Conjunto de sintomas. Então, não são 2 sintomas, é um conjunto de sintomas. E esse conjunto, a gente vai perceber, eu já lidando com essa população há 48 anos, eu vou dizer para vocês que nesses 48 anos eu não conheci uma única pessoa com autismo igual a outra, porque cada uma tem uma configuração de sintomas diferentes do outro. Isso é para vocês entenderem o imbróglio que não só vocês pais têm, senão nós da área clínica temos. Porque os sintomas, a manifestação dos comportamentos é que vão determinar para nós o autismo ou não e grau de acometimento. É matemática, mas assim, para as pessoas simples, é esquisito, né? Para nós clínicos, quanto mais grave, para nós é mais fácil. Por quê? Porque o autismo mais grave, quando tem sintomas bem mais claros, evidentes, as ocorrências, as manifestações são claras, fica fácil para nós prescrever o diagnóstico. Agora, quando é leve, vê aquele negócio assim, parece, estou achando, vamos aguardar mais um pouquinho. Isso é para vocês entenderem por que muitos de vocês, e talvez se são pais assim, acima de 4, 5, 6 anos de idade, vocês já fizeram a via sacra. A gente até pergunta, quando é que essa sua via sacra começou? Porque foi no médico X, que depois foi no outro, depois passou para não sei aonde, foi na psicóloga não sei das quantas, passou na fono, etc. Essa via sacra toda é mais uma manifestação nesse mundo da clínica e da educação que nós ainda estamos com muitas dificuldades na determinação de como conduzir. E aí, indo para a última parte, talvez seja a mais importante, que ao longo do tempo, estudando o comportamento humano e comportamento animal, já trabalhei tempos com macacos rezos, pesquisas, a gente já aprendeu um pouquinho, e de acordo com a apresentação aqui da professora Miriam, eu tenho aí uma sorte danada que depois que eu terminei o curso de psicologia, na Universidade de Münster, eu percebi, já trabalhando com autismo, etc., na Alemanha, e eu tinha sido professor assistente do departamento, perdoe-me, com a graduação, eu pensei, caramba, a psicologia não me deu tudo aquilo que eu queria aprender, não.
E eu preciso avançar no entendimento desse fenômeno. Foi por isso que eu fui para o departamento de psiquiatria, para a faculdade de medicina, e meu doutorado eu fiz lá no departamento de psiquiatria infanto-juvenil, onde, inclusive, exerci também a função de professor assistente, fazia alguns seminários sobre o autismo e outras atipicidades. E comecei a estudar aquilo. Aí, em 1986, nós já tínhamos conquistado a liberdade no Brasil, conquistamos a democracia, e aí foi quando eu perguntei à minha digníssima esposa, a minha acompanhante, que já tem 48 anos que estamos juntos, está aqui, inclusive, me acompanhando hoje também, na cozinha, lá, da onde nós morávamos, com os 2 filhos pequenos, e perguntei para ela assim, Hiller, eu acho que eu vou ser mais útil lá no Brasil aqui do que na Alemanha, porque na Alemanha eu já sabia tudo, que a minha carreira, como é que ela ia, até o dia que eu ia morrer, só não sabia o dia que eu ia morrer, mas estava tudo predestinado. Você disse, no Brasil acho que eu posso fazer umas coisas melhores. E aí eu fiz a pergunta para ela, né? Ô, Hiller, vamos para o Brasil? Você vem comigo? E essa dona estava lá na pia, eu sentado na mesa, ela estava na pia fazendo as coisas, olhava para ver aqueles olhos azuis lá e disse assim, mas eu vou para onde você for. Já imaginou? Não tem jeito de separar dessa dona, não. Não tem jeito de separar dessa dona. Então, nós viemos para o Brasil e o meu primeiro emprego foi na Federal da Bahia. Eu fui professor titular, dedicação exclusiva, e logo no 3º, 4º mês já estava eu criando lá um CENTRAP, um Centro de Tratamento e Pesquisa sobre o Autismo e Psicoses, etc. Isso lá em 1987, 88, mais ou menos. Vou pular, porque senão demora muito, eu quero chegar onde eu cheguei. Depois que eu terminei o meu doutorado, eu me lembrei e pensei, caramba, eu preciso estudar mais, eu não estou entendendo não. Em 1993, eu já estava na Federal de São João del Rei, e eu pedi licença para fazer o meu primeiro pós-doutorado. Meu primeiro pós-doutorado, eu fui para neuropediatria. O que eu fui fazer naquele departamento? Naquela época, andavam dizendo que o cerebellum, esse cérebro pequenininho, né, porque nós temos o hemisfério esquerdo, o direito, e aqui atrás, que é mais responsável por equilíbrio, ali estão as células Purkinhas que mantêm equilíbrio, movimento nosso, e andava a dizer que autistas tinham hipoplasia do cerebellum. O hipoplasia significa um cerebellum menor. Então, o que eu fiz? Peguei uns tantos de brasileiros aqui, vamos fazer tomografia, e naquela época estava saindo as ressonâncias, aí lá na Alemanha peguei uns tantos, e vamos observar se tem ou não tem. E claro, passei lá o meu primeiro pós-doutorado e não se configurou. Um ou outro tem hipoplasia, mas não é isso que está fazendo o autismo. E em 1999, final de 98 para 99, eu volto para a Alemanha. Na Alemanha eu vou e volto. Cheguei agora, em janeiro, dia 29, e daqui 2 semanas e meia já estou indo outra vez. Eu fico lá um tempo e fico um tempo aqui. Porque tem coisas para cuidar lá também. Então, eu fui para o segundo e fui para o serviço de neuroanatomia e para o Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. Ali eu fui estudar uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu não concluí esse estudo até hoje. Mas eu carrego comigo umas hipóteses que eu não tive tempo. E, muito provavelmente, eu vou morrer sem ter tido tempo para pesquisar isso, que é, quando a gente bate o olho na mãe e ou no pai de pessoas com autismo, quando o diagnóstico de autismo está corretamente prescrito. Porque hoje o autismo está sendo dado o diagnóstico assim como se fosse lavanderia, não é? Para cá e para baixo, só fazer isso aqui é autismo, o tal do TEA. Então, para aqueles meninos e meninas que têm o diagnóstico corretamente prescrito de autismo, se a gente bate o olho na mãe, e ou no pai, que pode ser a mãe, pode ser o pai, ou pode ser os dois. Um ou outro, os dois, têm inteligência acima da normalidade. Não sei porquê. E não estou afirmando. É hipótese, que eu ainda não... Estou precisando pesquisar isso, pegar uns orientandos, para entender. Teria alguma relação? E sabe, um dos, vou só usar um, porque senão já estou terminando meu tempo. Pegar um dos exemplos. A pestalose no Brasil foi fundada em 1926. Canoas, a primeira. As APAES
foram criadas em 1952, 53, em novembro de 1952, 53, no Rio de Janeiro. A Associação Brasileira de Autismo, ABRA, o primeiro movimento foi no primeiro Congresso Nacional sobre Autismo no Brasil, em 1989, em Brasília, e eu estava lá. Criou-se o primeiro movimento, mas a consagração da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, foi em 1992. Percebem? Mas se vocês derem uma olhada, quem mais conquistou os direitos de atenção dos seus filhos e filhas foram os autistas. Aonde, por exemplo, seguro-saúde, quando tem o diagnóstico de autismo, financiam sessões de terapia psicológica baseada na análise do comportamento, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enquanto, por exemplo, as associações de Downs não conseguiram, não fizeram ainda. Mas, por favor, esta é hipótese, não é afirmativa. Temos que ainda estudar isso para ver se é mesmo. Se vier, e se tiver, temos que ver o que inteligência tem a ver, que ligação que tem. Pronto. Como eu comecei um pouquinho atrasado, então eu vou usar esse atraso aí de, no máximo, 10 minutos, depois eu abro um pouquinho para algumas perguntas. Eu não podia terminar isso sem deixar alguns deveres de casa para vocês, que são deveres de casa que eu vou ter que falar novamente depois com os professores, porque são deveres de casa universais. Veja bem, a partir do momento em que nós, brasileiros, entramos nesse mundo da inclusão, e o batido do martelo foi em 1996, Fernando Henrique Cardoso, ministro Paulo Renato Souza, ex-reitor da Unicamp, quando criaram lá e assinaram o decreto 9394/96, que instituía e obrigava qualquer escola, seja particular, seja pública, não poderiam mais negar a matrícula de qualquer pessoa, seja qual condição fosse, e que a escola, até a privada, teria que ter na sala de aula uma acompanhante, tem lugares que chamam acompanhante, outros vão chamar atendente, outros vão chamar professora de apoio. Cada lugar do Brasil tem um nome, mas é aquela dona que acompanha o menino. Naquela época, eu já entendi o seguinte: não vai dar certo. Desse jeito não, na pancada. Uma lei, um decreto-lei, pá, na pancada. Não vai dar certo. Primeiro que a escola não é clínica. E a clínica não é escola. Segundo, assim como o senhor, a senhora, pais, avós de pessoas com autismo não fizeram curso superior, a dona Vanessa, a dona Maria Luísa, aquela que vai ser atendente, acompanhante, quem é? É uma menina de 18, de 20, 22 anos, contrata lá por um saláriozinho, etc. E aí, essa menina não sabe nem o nome próprio ainda, ela não sabe nem que está no mundo vivendo, e já vai ser destinada a cuidar de um menino com autismo numa sala de aula. É claro que não pode dar certo. E as que dão certo são exceções, e porque a menina já tem um tino próprio para tal. Porque inclusão não é pegar um menino com a tipicidade e botar numa sala de aula, isso não é inclusão. Segundo, a escola não tem pessoal qualificado para cuidar, não é do menino, mas para cuidar daquelas atipicidades autísticas que ele apresenta. A professora precisa estudar e ela não estudou isso. Aí pega o menino, matricula, pega a Vanessa, a Joana, você vai ser atendente, a dona Joana vai entrar na sala, não sabe nem pegar o menino direito, está lá sozinha, não tem gente qualificada para orientar, supervisionar, etc, etc. Então é claro que não pode dar certo. Mas é só entre nós aqui, tá? Nem a torcida do Flamengo, nem a do Corinthians pode saber, não, só entre nós. De todas essas críticas que eu estou fazendo, ainda é menos pior do que esses meninos ficarem em casa isolados. E sabe por quê que a gente vem aprendendo? Inclusão não faz bem só para o menino e menina com autismo, não. Inclusão faz bem para o homem comum, aquele aluno comum, que desde cedinho começa e aprende a lidar com o diferente. O meu primeiro projeto de inclusão no Brasil foi de
fevereiro a julho de 1990, na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Colégio de Aplicação. Durante um período eu fui professor adjunto lá, na Federal de Juiz de Fora. E pegamos o Colégio de Aplicação, Colégio de Pedagogia, que estava dentro da Secretaria do Departamento de Educação da Federal, 1.200 alunos, e ali a gente começou a colocar os 1990, um menino aqui numa sala, uma menina ali na outra, 4 meninos com autismo, experimentando. E aí, faz pouco tempo, eu comecei a pensar, caramba, já são 32 anos, agora 33 anos, que eu fiz isso lá. Esses meninos lá tinham 8, 9 anos, agora eles estão com 38, 40, 42 anos. Quando eu pensei, caramba, se estes meninos, desde cedo, tiveram convívio com meninos e meninas com autismo, hoje, se eles estão nas ruas e vê alguém fazendo um movimento diferente, dando uns gritos diferentes, ele hoje está mais sensibilizado. Foi quando eu aprendi que a inclusão não faz bem só para o menino e menina com autismo, inclusive os graves eu nem tenho segurança que faz bem para eles. Esse é um outro departamento que a gente tem que discutir esse negócio, porque tudo é full inclusion, você bota menino com autolesão, agressividade, agitação, que nem fica dentro de sala de aula, ele está rodando lá na escola. Eu tenho um pouco de reserva, não sou contrário, porque eu só posso ser contrário quando eu tiver argumentos. Eu não tenho argumentos fortes ainda, tenho indícios, que eu preferiria que esses meninos mais severos, moderados e severos, estivessem numa instituição especial para cuidar destes excessos comportamentais. Eu, por exemplo, defendo a escola múltipla, ou seja, escola comum num turno, escola especial no outro turno. Na escola comum é o convívio social, é lidar com os diferentes, os dois ganham com isto, os dois partidos, vamos dizer assim, mas, resultado no avanço de conhecimento, principalmente para os moderados e severos. Eu sou escéptico, eu não sou o contrário, mas desde que no outro turno ele tenha pessoal qualificado da clínica e da educação especial que vão trabalhar com eles aqueles sintomas que mais prejudicam. Eu gosto do sistema, por exemplo, na Alemanha, em que os pais podem fazer essa escolha, que aqui no Brasil não podem. Você sabe que, inclusive, tentaram fechar as APAES, as Pestalozzi, porque agora só escola regular. E era uma doida. Eu falei, gente, o pessoal perdeu o juízo, está perdendo o juízo. Então, 5 minutos. Eu juro para você que eu não vou dar conta, mas pelo menos eu vou sair daqui com a metade do meu dever cumprido, que nós temos, então, hoje, uma tríade. Eu estou soltando um próximo livro, já tem um curso gravado, eu não sei de quantas horas não, porque eu só gravo, o povo lá depois faz, eu não tenho a menor noção, eu não tenho nem a senha para entrar nas minhas redes, porque o povo lá que administra. Mas é um curso sobre inclusão. É um curso curto, de curta duração, onde eu apresento a tríade: família, escola e clínica. Cada uma dessas entidades tem funções diferentes, podem ser complementares, mas diferentes. A família tem que preparar o seu filho ou sua filha com autismo ou sem autismo, com esquizofrenia ou sem esquizofrenia, seja o que for, a condição não interessa, é o humano. Botar esse indivíduo em condições clínicas para estar numa sala de aula. Eu vou explicar o que é condição clínica. A escola tem outra função, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, daqui uma horinha aqui eu vou falar, agora com os professores. E a clínica, fono, TO, psicologia, com aba ou sem aba, tem outra função. Ecoterapia, musicoterapia, tem outra função. Vou falar só, então, pela escassez do tempo, quais são os deveres de casa de vocês, pais que estão sentados aqui. Primeiro passo que a gente tem que ter: regularize o sono dos filhos de vocês. Os filhos de vocês não vão dormir na hora que dá na cabeça e não vão acordar na hora que der na cabeça. E sabe por quê? Porque o cérebro tem um ritmo.
Ele é humano, independentemente se é autismo, se não é, se tem autismo, se não tem nada, se é muito inteligente, se é pouco inteligente, não importa. É através da entrada de luminosidade na retina que nós somos instados a querer ir dormir ou ficar acordado. Pronto. Então, vamos colocar só umas coisinhas. Eu vou hoje falar só 1/3 do que eu deveria ter falado, mas não dá tempo. Primeiro passo. Meninos até 5, 6 anos de idade. Isso agora, esqueça o autismo. Meninos, meninas, com ou sem autismo, saudável, não saudável. Meninos e meninas, até 5, 6 anos, têm que estar na cama, já para dormir, no mais tardar, 7h15, 7h30 da noite. E por que isso? Não é porque vocês têm um bando de coisa para fazer, não. É porque, lembre-se, uma criança nessa idade, ela consome cerca de 2,5 vezes mais energia neuronal do que um adulto. Está aprendendo isso aqui? De repente, um barulhinho aqui, a TV lá, o celular aqui, alguém entrou. Enquanto para nós hoje, se alguém entra e alguém da minha casa, o cérebro, ele capta, mas ele não se ocupa, não, o cérebro já está treinado. Então, a energia neuronal, dos neurônios de uma criança de até 6 anos de idade, ela é 2,5 vezes maior do que nós adultos. Portanto, ela consome muita energia durante o dia. Eu vou usar o meu exemplo, que provavelmente pode ser que eu seja aqui um dos mais idosos. Eu completei 70 anos agora há 2 meses. Nos últimos 52 anos da minha vida, eu não aprendi mais do que nos meus primeiros 18 anos de vida. Foi quando eu aprendi a levantar a cabeça, a arrastar-me. Eu aprendi a engatear, aprendi a andar, aprendi a falar, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a andar de bicicleta, aprendi a vestir-me, despir-me. Vocês me entendem? Então, é um consumo de energia muito elevado, ao passo que nós aqui, as cabeças brancas que estão ali, não é? E que estamos aqui, nós hoje aprendemos mais coisas ainda novas, é claro, mas a velocidade, bota um filho de vocês, completando 18 anos e quer fazer a carteira de habilitação, para dirigir automóvel. E aí você tem 36 anos, e o seu filho tem 18, você fala, eu estou muito dependente do meu marido, eu vou querer também fazer minha carteira. Você e seu filho de 18 vão fazer pela primeira vez lá as escolas. Se você tem inteligência mediana, ele inteligência mediana, nada para mais ou nada para menos, quem vai mais rápido? Mas é matemática. É matemática. Então, não é porque o meu filho tem que dormir que eu quero ver agora a novela das 7. É pela saúde dele, saúde mental dele. Doutor, mas ele não dorme. Claro que dorme. Não depende dele, depende de mim. Primeiro, vai botar o seu filho ou sua filha para dormir? Primeiro, pare de falar. Meu filho, porque agora tem que escovar dente. Pare. Segundo, não use lâmpadas brancas. Usem lâmpadas LED amareladas. Não use 60 watts. Use 40, de repente 30. Na Europa, inclusive, já não temos mais luzes, não sei, um salão deste. Nos nossos quartos e salas, não existe mais essas luzes no centro do teto. É sempre no canto, no abajur. Vocês não vão botar a casa no breu. Mas menos, fale baixo, seu filho não é surdo. Filho, agora está na hora de ir para o banheiro. Escovar dente, fazer xixi e dormir. Não. Vá, pegue nele, pegue na mão, leve. Ele não vai, pegue, não discuta, não fale com ele mais, você já falou. E você fica lá, não, porque eu já te falei que está na hora. Quanto mais você responder, mais você reforça seu filho. Fale uma vez, fale 2. E vai cumprir. Cuidado que não tem que ser na pancada. Não é também pegar e puxar pelos braços. Fale pouco, fale baixo. Agora vai para o quarto. Doutor, mas ele não fica no quarto. Então, feche a porta do quarto com você lá dentro. Mas ele vai tentar abrir.
tranque. Ah, mas ele já sabe. Tranque e tire. Ah, ele vai querer no meu bolso. Vocês vão achar que é ironia. Não é. Pega a chave e fala, filho, agora está na hora de dormir. Vai na janela, joga a chave para o lado de fora da janela, e se você estiver no 38º andar, jogue fora. E aí é o seguinte, agora nós vamos dormir. Doutor, mas ele vai chorar. Mas é interessante, não existe nenhum manual de psiquiatria, nenhum manual de psicologia que prediz que a criança não pode chorar. E, inclusive, quando a criança é pequenininha, as fonoaudiólogas vão agradecer, porque eles estão precisando primeiro melhorar as cordas vocálicas. Fique lá, não o abandone, mas deixe chorar. Aqui, ó, vamos falar nós lá? Lembra na época que você começava a chorar, fazer birra, aí vai fazer birra. Aí, às vezes, a mãe fala, aí a gente jogava no chão, e gritava, e sapateava, e dava berro. E mamãe está lá. Aí chegava tempo, você se lembra, inclusive, que a gente misturava catarro com lágrimas, porque virava aquela... E deixa gritar, deixa. Lembra a senhora que aí lá no finalzinho começa assim. Né? E daqui a pouquinho... Quer um sono mais reparador do que este? Pense. Doutor, mas aquilo me dá uma coisa no coração. Este problema é seu, não é do seu filho. E se você ceder para ele, não é por amor que você está fazendo isso, é para o seu benefício. Você está querendo resolver o seu problema e está usando o seu filho para resolver o seu problema. Não faça isso com ele. Não faça. Isso é injusto. É duro falar isso, mas é injusto. A ciência já mostrou que é injusto. Então... Bom, e se meu filho tem 7, 8 anos de idade, 7, 8 anos, 8 horas, 15 para 8 horas, não mais do que isso. Ele precisa de um tempo longo de sono para enfrentar as novidades do outro dia. Meninos já de 9, 10 anos, não tem problema nenhum, 8h15, 8h30. E sim, a partir de 10 anos, até 9 horas da noite, não vai fazer mal a ele, não. Não deve, mas não faz mal. Pronto. E outra, que tem mamãe aqui que... mamães, então, de pessoas com deficiência, perguntam, que hora que sua filha está dormindo? Ah, doutor, só vai dormir 11 horas, meia-noite, se aqui for. Eu só faço a pergunta por dever. Porque eu já sei qual é a resposta que eu vou ter, que é, e até que horas, então, que ele dorme? Então, quando começa assim, 10, eu já fico arrepiado. 10h30, aí estou com 3 estendes aqui, tem que segurar para eles não implodir meu coração. Mas tem mamãe que fala, não, às vezes ele vai até meio-dia. Ah, meu Deus, mãe, é matemática. Se o seu filho empurra amanhã no seu sono, é claro, é matemática, que de noite ele vai empurrar o horário de sono. Comportamento humano é matemática. Então, independentemente da hora que seu filho foi dormir, a tal hora ele será acordado. Por falta de tempo, eu ia dar sempre dou 2 exemplos, vocês entenderem como é que funciona isso, como é que dá certo. Numa outra oportunidade, a gente faz um pouco mais, com mais tempo. Vamos para o segundo ponto, porque já extrapolei tudo que eu tinha que extrapolar. Prefeito, se me permitir, eu emendo depois, o povo depois entra aqui, a gente emenda, eu só preciso sair daqui mais ou menos 8h30, 15 para as 9, porque eu tenho que estar lá em Mariporã hoje ainda, tá bom? Então, vamos para o próximo passo, que são 3 deveres de casa. Talvez vocês tenham observado que mais do que as 2 tragédias no século XX, as 2 guerras mundiais, nós fizemos um avanço estrutural, social, dos humanos extraordinário. Década de 60, 68. Faça amor, não faça guerra, Woodstock. E aí, também, quando entra o movimento feminino, que vai culminar em Melbourne, lá na Austrália, onde as mulheres, num ato de protesto, tiram os sutiãs e queimam em praça pública. Não ficaram nuas. Elas tiraram por baixo, não fizeram nada, ficaram com as suas blusas, mas tiraram porque era um símbolo assim, estamos nos libertando. Se isso foi extraordinário, ainda que ontem, nas notícias, fiquei sabendo aqui no Brasil que tem alguns empregos
que se for mulher, ganha tanto, se for homem, ganha mais. Até hoje eu não entendi essa matemática, porque só mesmo micróbio, é que não consegue pensar, é que faz um trem desse, né? A mesma função, e você sabe que tem algumas funções que as mulheres são muito melhores do que os homens. Mas não, a mulher ganha 20%, 30%, na mesma função que o homem. Eu não sei que ameba que construiu essa ideia, mas são amebas. E sabe, a ameba é aquele que sabe que surgiu um problema, quer matar, quer atirar, quer fazer, porque não tem capacidade cognitiva para pensar, tem que pensar. Né? Você tem uma ideia, veja as consequências dessa ideia. Então, com isso, com essa conquista extraordinária, ainda cheia de defeitos, mas menos pior do que se não tivesse acontecido, nós tivemos com isso, quando as mulheres vão aos trabalhos, vão trabalhar, saem às ruas, vão votar, em muitos países que não votavam, não é? Etc, etc. A emancipação, mas teve efeito colateral. Nós começamos e tivemos que terceirizar a educação dos nossos filhos. Aí nós estamos fazendo filhos, quando ele nasce, eu só tenho duas alternativas. Uma delas é a mais difícil, a mais vulnerável, que é entregar o seu filho, a sua filha, para vovó. Nós sabemos que os avós, com raras exceções, são os grandes estragadores de educação de netos. Uma ou outra exceção, inclusive aqui, para eu não apanhar, aqui todos são exceções. As avós aqui, os avós são exceções. Mas avós são danados para estragar a educação de netos. Porque vão fazer tudo aquilo que não fizeram com seus filhos. Aí vale tudo, pode tudo. É doce, é jujuba, é bolacha, é chocolate, é cajuzinho. E quando aquele trem não está entrando mais, ainda está com uma Coca-Cola para ver se assenta melhor, não é? E diz que ama de paixão o neto. Isso aqui é muito doido, é tudo muito doido, não é? Ama, mas está matando, mas ama. Tá bem? Então, voltemos lá. Nós observamos que o outro efeito colateral, que seria, em vez de entregar para a vovó e para o vovô, começamos a entregar, então, para as creches, CMEIs. E quem são essas professoras? Você sabe que um dos, não porque não foram tantos, mas um crime grande que Fernando Henrique Cardoso cometeu, foi que durante o governo dele, ele, em vez de fortalecer as universidades públicas e gratuitas, as federais e estaduais, ele abriu para as fábricas de fazer diplomas. Então, hoje eu vi uma, caminhando aqui na Praça Central, vi uma das fábricas lá, que são empresas. Grupo tal, está fazendo curso superior. Estão distribuindo diploma, pagou direitinho, estão distribuindo. Hoje nós temos, o senhor é secretário da Educação e sabe disso, que o senhor tem algumas professoras na sua sala que não sabem nem ler e escrever direito, mas são professoras. Elas não têm culpa, porque são vítimas de um sistema. Então, e outra, eu não sou juiz, não sou policial, não quero ficar procurando culpado, quero dizer, onde que há um ponto em que a gente precisa melhorar. Mas uma grande parte do nosso... escute, minha esposa que sabe disso, a gente já vê, ouvindo notícias na TV. Aí, o fulano escreveu, não é escreveu, é escreveu. E o tal do amarela, amou ele, pegou ele, o policial pegou ele e bateu. Aquilo dá um arrepio, não é? E o que é isto? É quando, então, em vez de nós fortalecermos as nossas instituições públicas, federais e estaduais, não, abrimos para as iniciativas privadas. E aí nós temos esses grandes, não são grandes universidades, são grandes grupos. Grupo Ninter, Grupo NIP, grupo aqui, São Paulo, o NIP, aquela lá de Guarulhos, etc. Tudo são fábricas, estão fabricando diplomas, não estão formando pessoas corretamente. Ainda fala mercado, né? Fala do mercado. Aí começa a fazer campanha na TV de matrícula por R$ 33,00, faça sua graduação por R$ 69,99. Gente, isso está parecendo uma mercadoria. Educação não é mercadoria. Não é? Educação é aquisição de saber aprender a lidar consigo e aprender a lidar com a sociedade. Por isso que a gente faz essas tragédias que andamos fazendo por aí. Não é? Tá bom. Então, o que eu proponho?
Nós temos também observado que um dos efeitos foi que as indústrias alimentícias não são instituições de caridade. Quando elas perceberam justamente essa mudança estrutural social, o que eles fizeram? Começaram a produzir alimentos processados, enlatados, embutidos. Aí entram gordura saturada. Aí quando eu estava olhando, acho que é para a senhora, que alguém aqui, que eu falei da bolacha, você acha que a bolacha que você está dando ali para você mesmo, ela foi fabricada ali do lado da sua casa? Não, foi lá nos quintos dos infernos, lá no sul do Rio Grande do Sul. Para chegar na sua boca, aí botaram aquele trem, fizeram lá tantas toneladas de biscoito de não sei o quê. Aí manda lá primeiro para o depósito deles. Aí, uma certa vez, o Estado de São Paulo mandou comprar 700, 900, 2.000 caminhões dessas bolachas, que foram distribuídas pelo Estado. E uns tantos chegaram aqui nesta região. E desses tantos, um pequeno tanto chegou aqui. Chegaram aqui. Ao chegar aqui, não foi direto na sua boca, foi para um depósito. Que aí, um dia, o supermercado que você faz a compra, falou, o estoque aqui está acabando, vamos trazer umas caixas para cá. Quer dizer, até você botar cada bolha na sua boca, você não tem noção da quantidade de conservantes e corantes que aquele trem, nós mineiros chamamos de trem, que não é nem comestível, contém. Pois é. Nós também observamos, neste período de 60 para cá, um aumento significativo de meninos e meninas nas nossas escolas que começam a apresentar hiperatividade, portanto, déficit de atenção. E aí, senhor prefeito, eu vou me lembrar do Colégio São João, quando lá no científico, que agora é segundo grau, no científico, a gente aprendia química e física, e na química eu fui aprender que a substância, o encadeamento químico de corante e conservante são substâncias excitatórias. Então, o menino já tem uma predisposição a ser meio menino, e ainda chega lá e ainda ataca nele esses alimentos que excitam mais ainda. É matemático. Para as pessoas com autismo, nós temos um agravo ainda que não é típico do autismo, mas a gente percebe no autismo. Eu tenho percebido nesses últimos 20 anos, que parece que o intestino e o estômago, portanto, o sistema gastrointestinal de pessoas com autismo, numa grande maioria, e eu não pesquisei, então eu não posso dizer em qual é o percentual, mas é significativo, os meninos e meninas com autismo apresentam problemas gastrointestinais. Por exemplo, produzem muitos gases, estão sempre soltando pus. Alguns deles passam 2, 3 dias sem evacuar. E tem problemas gastrointestinais, e isso já significa que eles já têm um problema, e ainda trazem mais alguns. Então, há uma necessidade premente de vocês modificarem o comportamento alimentar dos filhos de vocês. Diminuir ao máximo possível alimentos que contenham conservantes, corantes, açúcares em demasia. Doutor, mas o meu filho só come batata frita. Aí eu tenho que dizer lá para a mamãe, o seu filho, quando saiu da sua barriga, ele não saiu da sua barriga comendo batata frita. Alguém instalou esse gosto. Aí sabe o que nós aprendemos na análise do comportamento? Que quando são comportamentos instalados, dá para desinstalar e instalar o novo. Não precisa ser na pancada. Pancada é quando é emergência, aí tem que ser na pancada. Para com tudo, senão vai para o sal. Mas não precisa ser na força, não precisa sofrer. Você pode fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática. Na ciência do comportamento, quem é analista do comportamento, né, aprendeu isso. Eu faço isso há 40 e tantos anos. Que é, você está com um comportamento, esse não está bem, você tem um alvo. Qual é o comportamento que você quer que chegue? Sai daqui, quer ir para lá? Então, que passos que você tem que tomar, que providências que você tem que tomar, a gente chama de controle de variáveis, quais são os controles de variáveis que você tem aqui, e você pode tirar esse menino hoje daqui, e daqui 6 meses estar lá. Desde que faça com determinação, sem grito, eles não são surdos, os filhos de vocês não são surdos, então não precisa gritar com eles.
sem ficar repetindo. Porque quanto mais você repete, menos ele acredita em você. Fale uma vez, fale 2 vezes e cumpra. Nunca prometer para os alunos e filhos de vocês coisas que vocês não vão cumprir, porque eles passam a não acreditar em vocês mais. E por último, que agora já extrapolei tudo que eu tinha que extrapolar, por último, o nosso cérebro precisa de um pouco de organização. Esses meninos e meninas que vêm de famílias desorganizadas, dorme a hora que quiser, acorda a hora que quiser, come a hora que quiser. Não, ele não vai comer a hora que quiser, não. Tem horário. Vou instalar, eu tenho meu horário. Tem que instalar. Primeira refeição do dia, a mais importante, é o café da manhã. Aí o que muitos de vocês fazem? Tem que estar no emprego às 7, acorda às 7h05. Aí não tem jeito. Passa lá na cozinha, aquele que tiver ali, taca na boca, bota um tiquinho de café, e vai. Aí chega na hora do almoço, está com aquela fome, aí vai sentar-se à mesa, não vê nem quem está na frente, porque, regularize isso. Isso é comportamento, dá para mudar. Então, se vocês instalam, se não conseguem consigo mesmos, mas pelo menos com os meninos e meninas de vocês que estão vindo aí, instalar rituais. Não precisa ser quartel-general, mas um ritual, a gente chama de rotina de vida diária. Tem um ritual. Vai chegar momento que você vai oferecer o alimento para o seu filho ou para a sua filha, aquele momento ele não quer não, porque não está na hora, e não é ele que está, está na hora não, o estômago está dizendo, agora não, porque é educável, você pode educar o seu estômago, entende-me? Então, se a gente instala estas 3 variáveis, comportamento de sono, comportamento alimentar e instalação de rotina de vida diária, então vocês pais fizeram o dever de casa de vocês. Agora nós vamos para a escola. Qual que é o dever de casa da escola? E depois da clínica? Se um dia entenderem que eu posso ajudar um pouco, quem sabe a gente faz um seminário em vez de fazer só uma conferência de 1 horinha, caso vocês entenderem que eu posso ajudar. Minha vontade e não sei se eu ajudo não, é o jeito que eu sei fazer, e de repente fala, não, mas olha, está ajudando a gente a pensar. Eu volto aqui, porque tratar de vida humana para mim não tem horário, não tem condição, não tem nada. Tratar de vida humana são crianças vulneráveis. E eu não suporto ver, às vezes, quando eu pego um paciente, uma criança que passo a cuidar, e digo, enquanto a gente não encontra o rumo, arrumar. O que é a palavra arrumar? É algo que está desarrumado, você vai o rumo, dá um rumo. Se a gente pelo menos dá um rumo, há fortes indícios que a gente pelo menos sofre também um pouco menos. E aí deixar para reflexão, e aí eu paro, é sempre bom lembrar vocês. Pela lei da natureza da vida, se não acontecer nenhum acidente, nenhum incidente, nem com o papai, com a mamãe, com familiares, mas também não acontecer com um filho de vocês, o neto, filha. Então, pela lei da natureza da vida, vocês, quer dizer, nós pais, vamos primeiro. Eles vão ficar. Olha, essa madrugada, 4 e pouca da manhã, estava eu escrevendo um certo discurso que uma mãe de um menino muito grave, que eu acompanho há 23 anos, 22, 23 anos, ele hoje está já com seus 30 e uns tantos de anos, de Fraiburgo, lá no interior de Santa Catarina, não preciso identificar mais, apesar que ela não tem nada contra, mas eu não pedi autorização, e agora ela chegou num ponto, que é um filho grave, ficou mais grave ainda porque ela não teve condição, cedeu tudo, e ele agora manda em tudo, está pesando seus 140, 150 e tantos quilos, até com compulsão alimentar. Então, nem pai, na idade que ela está, nem a mãe, que ele está e ela, não consegue segurar. A hora que quer comer, ele come. Ele não bate em ninguém, não. Só ele passar com seus 100 e tanto, pai e mãe vão para o lado. Isto foi há tantos anos atrás que eu dizia para ela, mãe, é agora, não é depois.
Mas ela não deu conta, e ela não tem culpa de nada, ela não deu conta, eu respeito isso, mas não deu. E aí sim, ontem ela me ligou pedindo uma ajudinha, hoje de madrugada eu fiz antes de vir para cá, e escrevemos, porque nessa semana, segunda, terça, quarta-feira, ela vai estar na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, apresentando um projeto de uma residência protegida para o filho dela, mas ela não pensa só no filho dela, ela pensa em outros, porque eles têm a AMA de Fraiburgo, outros meninos também mais graves, justamente porque ela está percebendo, ela está chegando numa idade, ela é quase, eu sou um pouquinho só mais velho do que ela está percebendo que já está perdendo as forças, que não tinha já, porque ele sempre dominou, inclusive pelo peso dele. Mas agora, tardiamente, ela está percebendo o seguinte, daqui a pouquinho ela está indo. E quem vai cuidar do filho, que é único? E o marido também já deve estar indo, pela idade. Então, pensem em vocês que têm filhos pequenos aqui. Vocês têm uma vida ainda pela frente. Os filhos de vocês, os pequenos, estão vindo. Há tempo de mudar. Desde que vocês tenham orientação, supervisão, levando em consideração, aí sim, aos nossos gestores, que nenhum pai, nenhuma mãe fez um curso superior para ser pai de autismo. Então, os equívocos, que não são erros, são equívocos que cometem, é porque fazem aquilo que o coração e a cabeça mandam. E se nós instruirmos, orientarmos, supervisionarmos, ao longo da vida, da evolução, desenvolvimento desses meninos, a gente aumenta uma chance, e aumenta significativamente a probabilidade desses meninos entrarem na fase adulta com mais equilíbrio, com sintomas mais amenos. Lembre-se sempre, que eu tinha dito e comecei só a dizer, a nossa vida de humanos, ela é dividida em fases. Então, a primeira é a primeira infância, são 5, 6 anos. Segunda infância, 5, 6 anos. Depois vem 2 aninhos e meio de puberdade. Depois mais uns 3 aninhos e meio de adolescência. E aí eu entro definitivamente na fase adulta. Mas o período em que eu mais aprendo na minha vida são os meus 17, 18 anos. E se eu entrego esses meninos, eu assim como pai, como clínico, como eu profissional, se a gente entrega esses meninos para a fase adulta desarrumados, a probabilidade de modificação, é claro que é mais difícil, não é impossível, mas torna-se muito mais difícil. Então, é agora, é pegar ou largar. Eu vou parar aqui, porque se me deixar eu vou até amanhã. Então, preciso até respirar, tomar água, e daqui a pouquinho, mais 20 minutos eu entro. Eu só peço desculpas para vocês que, pelo calor, pela viagem, eu percebi que, mais uma vez aqui, eu trouxe os slides, não apresentei nenhum. Eu já sabia disso. Para essas coisas curtas, eu tenho esse costume. De repente, caramba, eu vou olhar para o slide. Mas ainda bem que o que estava no slide eram os pontos em que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que eu não tenha cansado vocês, não tive essa intenção. Espero que eu possa ter contribuído para vocês refletirem um pouquinho mais, ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, ser professora, ser avô de uma criança, não só com autismo. Não é só o amor. O amor é muito pouco. Talvez adquirir um pouquinho mais de sabedoria. Como lidar? Como que eu lido? E se vocês não sabem, pergunte a alguém qualificado, busque auxílio, busque orientação, porque o mundo de hoje, a gente não consegue salvar todo mundo, não salvamos ninguém. Autismo não tem cura, viu? Não tem cura porque até hoje nós não sabemos nem de onde vem. A gente chama de etios, que vem do grego, etiologia, que é a origem. A gente até hoje nem sabe da origem do autismo. Muito menos a cura. Mas dá para amenizar? Se eu tivesse mais uns tempinhos aqui, mostrar uns vídeos para vocês de meninos como eram pequenos e agora adultos, porque essa sorte eu tenho, Eu tenho alguns meninos que eu cuido há 25, há 30 anos. O filho, por exemplo, da presidente da Associação Brasileira de Autismo, Maria do Carmo, esses nomes eu posso dizer, porque ela sempre me liberou. O Ramiro. Eu cuido do Ramiro desde quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Ela já foi 2 vezes presidente da Associação Brasileira do Autismo.
O Ramiro hoje está com seus 38 anos. Eu cuido desde quando ele tinha 13 anos, 3 anos, acompanhei passo a passo. E a gente percebe aquilo que ela conseguiu fazer dele, foi. Mas como também entra a emoção, entra uma série de outras coisas variáveis que intercedem, que fica difícil para uma mãe. Para mim não fica difícil por eu não ser o pai, eu às vezes faço. Para ela fica difícil. Então, hoje ela disse, assim, oh, meu Deus, eu já estou cansada, ela é quase da minha idade também, está cansada, porque o filho é grave, muito grave. E ela disse, pois é, mas ela teve a sabedoria de pegou um dinheirinho que ela tinha, comprou uma casa atrás da casa dela, na outra rua, simples, pessoa simples, lá em Aracaju. E aí, botou mais 2, 3 meninos também, já adultos, mais severos, porque ela não dá conta mais, e ele sabe disso, então quando ele está com ela, ele faz de tudo que pode e não pode. Aí ele fica lá e ela vai visitá-lo, porque é só virar a rua, voltar e estar lá. É cuidado assim. Mas isso me comove. Eu digo, não precisava ser assim. E se a gente está em 2023 já sabe um pouquinho mais, é pegar ou largar. Obrigado por vocês terem me ouvido, tiverem essa paciência de me ouvir, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Fassion. Foi gratificante. E eu gosto muito de uma frase de Graciliano Ramos, quando ele escreve que o belo e bonito do homem é que ele não nasceu pronto. Nós estamos a todo tempo, e diz ele, nós um dia afinamos e outro desafinamos. E nesse entardecer, nós tivemos a oportunidade de nos afinarmos um pouco mais. Muito obrigada, e eu fico imensamente grata pelo trabalho que o município de Iguape desenvolve. Tá? Segundo tudo que você falou, nós estamos no caminho certo, então. Tá? Fico feliz que a parte pedagógica cumpre muito daquilo que o senhor falou hoje. Tá? As equipes escolares fazem um trabalho digno. Nós começamos a observar todos os nossos alunos, independente de quem seja ele, através de suas potencialidades. Então, todos os nossos professores, nossa equipe pedagógica, nossos gestores buscam nos nossos alunos matriculados desde a creche até o 5º ano, que é da Rede Municipal de Educação, nós buscamos as potencialidades. Das potencialidades, então, as nossas orientações com os alunos com autismo vão do gestual ao verbal, do verbal ao gestual e ao físico. Então, vamos observar nosso coleguinha, o que ele está fazendo? Às vezes não senta, mas todos os coleguinhas estão sentados. E assim nós fazemos. Não quer abrir o caderno. O que as nossas professoras fazem? Vamos observar o coleguinha? Olha lá, ele já abriu o caderno, ele já tirou da mochila, já abriu o estojo. Vamos fazer igual? E assim nós fazemos. Não quer fazer de jeito nenhum. Então, vamos até ele, sentamos, abrimos, mostramos como senta, como abre o estojo, como abre, que página é, e assim nós vamos. Agora, quando não dá jeito mesmo, tá? A gente vai ter que sair, dar uma voltinha com eles até eles desestressarem, porque não é fácil. Todos aqueles estímulos que tem dentro da escola, é o som, é a música, é o sinal, é um que canta, outro que arrasta a cadeira, e tudo aquilo, então, fica na cabecinha deles, e tem dias que eles não aguentam todos aqueles estímulos, e nós temos, então, que sair um pouquinho, né, dar uma desestressada, levamos até a sala de leitura, ou alguma outra parte da escola que possa trazer um pouco de calma até a quadra, andar um pouco lá por fora, e assim a gente faz. E aprendemos a cada dia. O Centro Inclusivo Municipal também tem a oportunidade de oferecer no contraturno, como o senhor falou, para os nossos alunos, o AEE, que é a sala de recurso, de 2 a 3 vezes por semana, até 2 horas diárias. Mas nós também temos, doutor Fassion, que o senhor falou que aqui no Brasil não é muito utilizado, mas nós no Iguape temos a opção dos pais para os alunos de nível 3, pervasivos, severos. Eles tiveram a escolha de colocá-los no Centro Inclusivo, no EEE, na Educação Especial Exclusiva. Então, nós temos alguns pais que nos confiaram a educação deles com a rotina da vida diária e da vida prática. Tá?
E de livre escolha, então, esses alunos de nível 3 pervasivo estão conosco, só no Centro Inclusivo, de segunda a sexta, né, com todos os atendimentos, temos a psicóloga, assistência social, e muito em breve, né, prefeito, a nossa fisioterapeuta. Já está quase chegando lá já. Tá bom? Então, foram conquistas significativas. E eu quero agradecer muito por essa fala. Nós tivemos um momento de ampliar nosso repertório, de ampliar nossa visão, também de levarmos uma puxadinha de orelha, né? Porque, às vezes, nós fazemos algumas coisas, como o senhor falou, é tanto amor, que a gente até faz errado. Então, muito obrigada, até por essa puxadinha de orelha que o senhor nos deu. Tá? Eu passo a palavra ao nosso prefeito, se quiser. Não? Eu acredito que ele quer. Muito obrigada. Eu não queria. Mas o prefeito não pode estar em lugar nenhum que chamam para falar, né? Impressionante isso. E eu tinha falado que eu vim aqui para acompanhar, para assistir, para ouvir. Agora, eu fico assim, nós ficamos bastante recompensados com a sua presença entre nós, né? E você é um típico mineiro. Eu acabei de ali conversar um pouco com a minha esposa, que nos lembra um grande amigo que nós temos, aliás, um dos grandes pintores brasileiros, está disputando agora uma vaga na Academia Brasileira de Letras e Artes, que queremos chegar lá, que é o Oscar Araripe, que mora em Tiradentes. Conhece o Oscar? Então, é uma figura. E você lembra muito no jeito de falar, na maneira de andar, em algumas pontuações que faz. Bem, eu só gostaria de dizer o seguinte, talvez como muitas pessoas aqui, eu vim para ouvir especificamente uma questão dizendo respeito a um diagnóstico do autismo. E você inverte tudo. Isso é que é extraordinário. O que nós temos é que cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Estamos indo agora para ver o nosso, que está com 7 meses. 7? 9 já. Bem, homem nunca sabe nem o aniversário da mulher, imagina a idade do neto. Mas 9 meses. Né? E traz o problema onde, de fato, ele está, é na família. E a escola, muitas vezes, está sendo colocada sistematicamente como sucedâneo para resolver o problema que a família não produz e que, muitas vezes, a escola, muitas vezes não, na maior parte das vezes, não tem condições de resolver, então se busca o diagnóstico da medicina, da saúde, etc., etc. Mas o problema, de fato, está dentro de casa. O problema está na família. E é aí que nós temos que começar, de fato, a tratar as coisas, né? E saber que só após nós temos a consciência, de fato, dessa questão, é que nós até podemos cobrar devidamente daquilo, da escola, aquilo que é o seu papel. Então, para mim, isso, eu diria que instintivamente, eu pensava isso já, mas ainda não era capaz de verbalizar. E quando tem o aval, né, de uma sumidade como você, então a gente fica extremamente feliz de perceber o quanto isso é importante para que a gente, finalmente, tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais integrada, uma sociedade de fato, né, inclusiva, porque a gente entende a inclusividade quase como uma grife, quando, na verdade, o problema é de outra ordem, de outra natureza. Então, eu me sinto, assim, extremamente recompensado, né, por essa sua vinda aqui, por essa palestra, pelo tempo que você está nos dedicando, e eu vou aceitar esse desafio de trazê-lo outra vez aqui e de fazermos até, de fato, né, um treinamento, um curso, uma conversa, para que a gente avance ainda mais
né? E faça do nosso município, que temos conseguido realizar tantas coisas num aspecto e devido muito, né, à sua aluna, né, a Miriam Fischer, né, para que a gente avance nessas questões, para que, de fato, a gente consiga fazer com que tenhamos aqui não um laboratório, mas experiências concretas, objetivas, práticas, que nos empurrem para frente. Então, muito obrigado, agradecido de coração. Essa palestra teve o apoio do projeto pedagógico Mundo de Tel, que está ali, um material que nossos professores receberão para a escola primeiro ano, segundo ao quinto, e que vocês, pais, né, dos alunos nossos matriculados, também terão acesso ao material dos pais, tá? Que esse material chegará a vocês após a Páscoa. Tá? E muito obrigada, então, pela editora Galeria das Letras. Está aqui a diretora administrativa, a Eliane, que está conosco, né? O Eider está lá, o coordenador do projeto. E nós agradecemos por tudo, tá? Por cada palavra, por cada puxãozinho de orelha. Tá certo? Esse horário que nós temos agora será a palestra para os docentes, né, uma parte pedagógica, e nós deixaremos disponível depois no site da prefeitura o contato do Dr. Facion, para quem queira conversar com ele, né, ter um momento até, quem sabe, de um contato virtual, né, que ele atende a todo mundo, conforme a possibilidade dele. E eu acredito que é isso. Certo? O senhor quer falar mais alguma coisa? É só avisar que eu tenho uma página, se eu me lembro bem, é prof, underline, aquela tracinho embaixo, prof, mas o que tinha? Prof, hein? Eu tenho uma página aí, eu não sei, eu faço, só gravo e não sei. Se vocês colocarem no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, Professor Facion, F-A-C-I-O-N, e ali eu tenho vários podcasts de 5 minutos, 8 minutos, sobre autismo e remédio, autismo e alimentação. São muitos e muitos. Eu faço isso há uns 3 anos, e é tudo gratuito. Tem lá 2 cursos, que aí a pessoa tem que se inscrever, mas também paga assim, 20 e tantos reais, 10 vezes, para poder aprender. Ou seja, o negócio não é de fazer dinheiro, é ter dinheiro para poder ter essa infraestrutura, porque a gente paga para isso, né, profissionais. Então, é só procurar Prof. Facion. E aí, quem sabe em casa, de vez em quando, vocês podem, quando tiver uma dúvida, poder, quem sabe, tirar ali ainda algumas delas, tá bom? Obrigado. Obrigada a presença de todos.